Espero que ontem tenham tido um bom dia do Hobbit. E hoje, um bocadinho atrasada, porque eu queria ter publicado este vídeo ontem, mas como não o gravei a tempo, não consegui publicar, obviamente. Não se pode publicar coisas que não estão prontas a ser publicadas. Só venho hoje então falar sobre a história da Terra-média. Eu não vou falar sobre os 12 livros que fazem parte, ou os 12 volumes que fazem parte da história da Terra-média. Eu vou falar-vos sobre os 4 volumes que fazem parte do segundo volume. Confuso. Eu vou já explicar. Estes livros começaram por ser editados em paperback, ou livros de capa mole, que, portanto, foram publicados em 12 volumes, cada um com um nome. Não eram volumes que não eram muito grandes, os maiores talvez tinham 500 páginas, mas não, nada de muito maior que isso. Depois, há uns anos, houve uma edição de capa dura, que é esta que eu tenho, em que os 12 livros estão divididos por 3 volumes. De uma forma bastante lógica e até com algumas temáticas parecidas. Eu só me vou focar no volume que eu li, que é o segundo volume, e que tem os 4 volumes ou livros que falam sobre a construção do Senhor dos Anéis. Ora, o que é estes 3 volumes da história da Terra-média? São livros que, neste caso, aliás, do segundo volume, é um livro que está repleto de manuscritos, mapas e ilustrações, inéditos, portanto, que até o momento não tinham sido publicados. Alguns anos eram coisas que estavam quase perdidas e que neste caso ajudam a perceber como é que o Tolkien construiu o livro O Senhor dos Anéis. Portanto, este livro tem rascunhos, versões alternativas, mapas, como eu já tinha referido, ilustrações, e estas ilustrações são ilustrações feitas pelo Tolkien, e tem, no final tem um epílogo que não foi inserido no Senhor dos Anéis, mas que talvez é uma das minhas partes preferidas desta leitura. Era um epílogo que, se estivesse no Senhor dos Anéis, eu acho que não destoava muito do que é a história do Senhor dos Anéis, mas o Senhor dos Anéis também já era tão extenso que eu percebo que ele entretanto tenha escolhido não fazer um epílogo tão grande, ou só se tenha lembrado do epílogo um pouco mais tarde e depois já não ser possível publicá-lo. Portanto, o livro tem o volume 6, The Return of the Shadow, O Regresso da Sombra. As traduções que estou a fazer sou eu que estou a fazer as traduções, porque este livro não existe em português. Não sei se alguma vez foi publicado no Brasil, mas nunca ouvi nada sobre isso, portanto estou a pressupor que não. Volume número 7, The Treason of Isengard, A Traição de Isengard. Volume 8, The War of the Rings, A Guerra do Anel, The War of the Ring, aliás, eu disse no plural. E o 9º volume, que é Sauron Defeated, a derrota de Sauron. Este 4º livro tem também 2 manuscritos inéditos, mas essa parte foi a parte que eu não li, porque já não era relevante para o Senhor dos Anéis, já eram outras coisas e eu na altura não quis ler. Eu gostei imenso de ler este livro, permitiu-me ter uma visão mais aberta em relação ao Senhor dos Anéis, perceber algumas coisas que eu talvez não tivesse percebido antes, ficar confusa noutras situações, porque é um livro que não é fácil de ler, porque nós estamos a lidar com manuscritos, com a explicação dos manuscritos, com a explicação
de que a grafia de algumas coisas foi perdida porque o Tolkien escrevia a lápis, a tinta, às vezes à máquina, e às vezes era tudo na mesma folha de papel, portanto houve coisas que não resistiram ao passar do tempo. Havia também a questão de que este livro foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial, uma parte dele, este livro não, O Senhor dos Anéis foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial, uma parte dele, e que havia havia uma restrição no uso do papel, portanto o que o Tolkien muitas vezes fez foi usar os manuscritos que ele tinha acesso, usava a parte de trás para poder ter papel onde escrever. Portanto, estão a ver que há coisas que têm informações que nem eram relevantes ao Senhor dos Anéis, misturadas com a história que ele estava a escrever. É um livro também que, exatamente a parte da repetição, está a ser constantemente, quando nós estamos a ler os manuscritos, está constantemente a ser interrompido para dizer que esta parte só continua até aqui, depois passamos para outro manuscrito, ou qual é a diferença do manuscrito 1 para o manuscrito 2, para o manuscrito 3, whatever. Porque até mesmo na escrita do Senhor dos Anéis, o Tolkien andou muitas vezes para trás, para a frente, reescrevia muitas vezes as cenas completamente desde o início, havia alturas em que ele mudava nomes e acabava por reescrever partes da história, e isso é tudo demonstrado aqui, o que torna a leitura, principalmente os primeiros volumes, um pouco lenta, às vezes um pouco difícil, porque é fácil uma pessoa perder-se no meio de tanta informação. Tanta informação que às vezes é tão diferente daquilo que nós conhecemos do Senhor dos Anéis, que torna, por um lado, a leitura interessante, torna, por outro lado, uma leitura não tão fácil de fazer. Para mim foi fascinante descobrir neste livro quanto as línguas foram importantes para a criação do Senhor dos Anéis, e que, aliás, são a base de tudo aquilo que tudo o que o Tolkien criou. Não só as duas línguas que ele criou, que eu não vou tentar dizer o nome delas, porque eu ainda acho que essa situação é um pouco confusa para mim, portanto não vou tentar explicar, porque também não quero dar informações erradas. Mas ele criou duas línguas e é a partir dessas línguas que ele vai construir muito destes mundos e quase todo o universo da Terra-média. Eu achei absolutamente delicioso a mudança dos nomes das personagens, descobrir porque é que elas se chamam isto ou aquilo, as mudanças dos nomes de locais, a localização dos locais, o facto de ele se preocupar com que as coisas sejam coerentes em termos de distâncias, em termos de morfologia, tudo. Como é que, por exemplo, os vilões foram mudando ao longo do desenvolver da história, até como a própria história foi crescendo ao longo do tempo. Começou por ser algo, começou depois por mudar para outra coisa. E eu acho que se gostam de saber como as histórias são criadas, ou se aspiram a ser escritores, acho que pode ser algo interessante. Mas tem que ter alguma paciência, porque isto não é um livro que vos ensina a escrever. Isto é um livro que vos mostra, de certa maneira, o processo que foi decifrado pelo Christopher Tolkien, um dos filhos do Tolkien. O processo que o pai dele teve na construção do Senhor dos Anéis. Não é um método, se calhar não é o método mais ideal, mas eu acho que é um método interessante. E eu queria só ler-vos, para terminar, aqui um excerto de uma carta do Tolkien, que ele escreveu em 1955. I met a lot of things on the way that astonished me. Tom Bombadil I knew already, but I had never been to Bree. Strider sitting in the corner at the inn was a shock,
and I had no more idea who he was than had Frodo. The Mines of Moria had been a mere name, and Lothlorien no word had reached my mortal ears till I came there. Far away I knew there were the Horse Lords on the confines of an ancient kingdom of men, but Fangorn Forest was an unforeseen adventure. I had never heard of the House of Eorl, nor of the Stewards of Gondor. Most disquieting of all, Saruman had never been revealed to me, and I was as mystified as Frodo at Gandalf's failure to appear on September 22nd. Portanto, isto basicamente acaba por demonstrar um pouco do processo, revelar um pouco do processo do Tolkien na escrita deste livro, como houve coisas que ele não estava à espera que aconteceram, personagens que ele não conhecia que de repente apareceram, e eu acho essa parte muito interessante, e isso é uma das coisas que é revelada ao longo destes manuscritos. Não acho que seja um livro para qualquer pessoa que goste do Senhor dos Anéis, não acho que seja um livro fácil de ler, é um livro muito interessante, mas eu acho que também já têm que estar muito familiarizados com o Senhor dos Anéis para poder entrar neste livro e desconstruírem tudo aquilo que vocês sabiam sobre o Senhor dos Anéis, porque vocês vão aprender novamente a história do Senhor dos Anéis, mas da maneira como ela foi construída. Há muitos detalhes que vão ficar perdidos, há histórias e becos sem saída que o Tolkien criou, que eu achei que eram muito interessantes e que gostava de ter lido mais coisas sobre eles, mas que ele não desenvolveu, que foram rascunhos que ficaram esquecidos. Houve opções que ele descartou, e é interessante ler isso. Não é muito normal haver este tipo de manuscritos acessíveis a qualquer pessoa. Aliás, até há autores que fazem o contrário, que quando é a sua morte, ou mesmo antes, destroem tudo aquilo que é manuscritos. E portanto é interessante ver alguém que guardou tudo aquilo que escreveu, que doou aquilo que escreveu, porque todos os manuscritos e tudo aquilo que o Tolkien criou ao longo dos anos à volta da Terra-média foi doado a uma universidade nos Estados Unidos, e foi a partir desses papéis todos que foi possível arranjar a publicação destes manuscritos. Foi também a partir daí que foi possível a publicação do Silmarillion, dos Contos Inacabados, e de livros que ainda hoje estão a ser publicados. Tem sido um grande trabalho por parte do Christopher Tolkien, o filho do Tolkien, que tem recuperado os escritos do pai dentro do possível. Obviamente que também tem ajuda de outras pessoas que são estudiosos da obra do Tolkien, mas a grande força tem sido ele, e eu acho que isso é interessante, é muito interessante ler algumas destas coisas, mas também não acho que lá porque a pessoa gostar do Senhor dos Anéis não precisa de ler isto. Isto é um passo para além do Senhor dos Anéis, é um passo para além daquilo que é a Terra-média. Aliás, é um passo para além de ter mesmo do próprio Silmarillion e dos Contos Inacabados, porque isto é saber como é que a mente do Tolkien funcionava para chegar à história que ele chegou. E termina assim a semana do Tolkien. Espero que tenham gostado, e para o ano há mais.